Passa de novo, né, Thiago? Deus, que maravilha! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria de poder estar nessa tarde com os irmãos, cultuando a Deus. Deus seja louvado por cada um estar aqui nessa tarde. Creio que Deus tem grandes coisas para cada um nessa tarde, amém? Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra na segunda epístola a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos estar lendo alguns versículos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que vai dizer assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Aleluia. Até aqui. Os irmãos podem tomar os assentos, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Se vocês observar aqui no livro de 2 Timóteo, é a última carta do apóstolo Paulo ao escrever. Mas para nós entendermos um pouco nesta tarde aquilo que eu quero trazer para a igreja, vamos tentar ver que a igreja de Cristo naquela época passava por muitas perseguições, passava por muitas dificuldades, sofrimento, bastante perseguições, aonde que famílias acabavam sendo mortas, aonde que pessoas acabavam perdendo a sua própria vida por causa do Evangelho. Havia uma perseguição enorme aos cristãos, mas não somente para as pessoas que estavam sendo perseguidas, mas havia uma luta dentro da igreja também. Se vocês observar no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele vai estar preso em Éfeso. E nesse momento, quando o apóstolo Paulo está preso em Éfeso, ele vai escrever uma carta para a igreja de Cristo, pois muitas ocasiões, quando Paulo não pode ir pessoalmente para a igreja, ele escrevia cartas ou mandava alguém no seu lugar. Mas quando Paulo vai escrever essa carta, ele vai escrever porque a igreja está passando por alguns problemas internos dentro da igreja. E ele vai colocar isso para a igreja, para eles entender a situação que ele está passando. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quando Paulo começa a falar sobre a carta, nós estamos vendo uma igreja que estava pregando e ministrando um falso ensinamento bíblico. E eles estavam se levantando contra a liderança da igreja. E isso Paulo está debatendo contra a igreja de Cristo. Pois, quando observamos para o apóstolo Paulo, ele vai dizer em suas palavras: mas olha as condições que eu estou. Eu estou aqui preso, acarcerado, mas eu carrego sobre mim as marcas de Jesus Cristo. Aleluia. Sabe o que Paulo está dizendo? Mesmo eu sofrendo, mesmo eu lutando, ainda eu sei que sobre mim eu carrego as marcas de Jesus Cristo. Talvez nessa tarde, meu irmão amado, você está lutando, talvez nessa tarde você está sofrendo, mas sobre você a marca de Jesus Cristo está sobre você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto aqui a presença de Deus.
Mas eu quero trazer um argumento aqui, que quando carregamos as marcas de Jesus Cristo, não é algo visível, não é algo que o ser humano olha para nós e vemos, olha para nós e consegue imaginar. Porque se você observa para o escravo do Antigo Testamento, eles eram colocados uma marca, pois eles não faziam o que eles queriam, eles não iam para onde eles queriam, pois eles eram donos do seu Senhor. Se eles fugiam para algum lugar, a pessoa que via na rua sabia de onde ele veio, porque ele estava marcado pelo próprio Senhor. Aleluia. Assim somos nós, meu irmão. Estamos marcados por Jesus. E quando você é marcado por Jesus, em uma certa vez, não há como fugir. Você pode ir para um lado, mas Deus vai no seu encontro, meu irmão. Vai ser um encontro e vai te encontrar e vai te buscar de novo. Porque Ele sabe o seu chamado e o seu ministério e a sua vocação. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Mas Paulo passava por tantas perseguições que ele vai dar muitos conselhos. E nessa noite, nessa tarde, meu irmão, nessa tarde eu quero falar sobre isso, os conselhos de Paulo em tempos difíceis. Quando observamos para o livro da carta de Timóteo aqui, estamos vendo um Paulo que está falando com a igreja, pois a igreja naquela época, a Bíblia vai nos contar assim que no contexto aqui, o imperador romano Nero, chamado Nero, ativou uma sangrenta atividade para matar todos aqueles que profanavam o evangelho genuíno, todos aqueles que estavam pregando o evangelho, matando não somente adultos, mas crianças também. Pessoas inocentes morriam e eram jogadas para feras devorarem eles. Em muitas ocasiões, as pessoas acabavam perdendo a sua própria vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E outras pessoas que não estavam estabelecidas na fé, acabavam se afastando da fé, desviando os caminhos do Senhor. Hoje estamos vivendo uma geração que quer se afastar da igreja por qualquer motivo. Uma geração, meu irmão, que não aguenta nada, que não suporta nada, não suporta uma luta, uma tempestade. Se o irmão olhar diferente na igreja, não cumprimentar, já é motivo de se afastar da presença de Deus. Mas eu estou falando de uma geração aqui na Bíblia que estão morrendo, perdendo a sua vida, mas muitos não estavam negando a sua fé. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas Paulo tem uma palavra para esse povo aqui. A palavra que ele tem é: fiel é esta palavra. Aleluia. Quando observamos que Paulo está dizendo isso, aleluia, nós imaginamos uma coisa, que toda palavra na Bíblia Sagrada, ela é fiel. Aleluia. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está falando isso, sendo que há uma perseguição enorme, uma luta imensa. Oramassumanaya. Eu sinto aqui a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Porque Paulo, ao declarar fiel a esta palavra, ele traz uma palavra de confiança e esperança, uma palavra de solução, mas não no homem, mas em Deus. Eu vim dizer nessa tarde
que Deus é a solução para o seu problema. Aleluia. Deus é a solução para a situação que você se encontra. Talvez você se encontra em uma luta, em uma batalha, uma dificuldade, mas Deus é a solução, porque Ele é fiel e verdadeiro, e a promessa dele jamais morre, porque Ele é fiel e verdadeiro sobre você. O homem, ele pode prometer 1000 coisas, mas não cumprir. Mas Deus promete, e Ele é fiel para prometer e cumprir sobre a sua vida. Deus, que maravilha. Aqui, meu irmão, já entendemos que se Deus prometeu na vida sua, Ele é fiel para cumprir as promessas dele sobre a sua vida. Aleluia. Pois ao ministrar essa palavra para os irmãos, naquela época, ele estava dizendo que mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de dificuldade, ainda tem solução. E a solução é erguer os olhos para o alto. É por isso que o salmista Davi vai dizer: eleva os olhos para o monte. De onde me virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Meu irmão, eu te convido a olhar para um alvo. Aleluia. É o Senhor, aquele que pode trazer a solução para você, aquele que pode trazer a situação dentro da sua casa, aquele que pode trazer a situação diante da área da medicina, aquele que pode trazer a situação diante da situação que você se encontra. Talvez você se encontra em momentos de dificuldades. Aleluia. Ele é aquele que traz situação e paz para dentro de você. Aonde que não tem paz, Ele traz a paz. Aonde que não tem mais esperança, Ele traz a esperança. Aonde que não tem mais saída, Ele traz a saída. Eita glória! Aleluia! Talvez você ore e não ache mais solução. Talvez você olha nessa tarde e diz: mas aonde está Deus operando? Até o trabalhar dele é o silêncio. Ora, Manaia, eu sinto aqui a presença de Deus. Eita glória! Eu quero Meu profetizar sobre você. Talvez um homem disse para a sua vida: não há mais solução. Mas quando Deus opera, nenhum homem na face da terra, meu irmão, pode impedir isso. Talvez nesta tarde olhar para você, não há mais saída, não há mais situação, mas Deus começa a agir. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. E Ele continua a carta dizendo: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Quando o cristão morre para o mundo, a sua velha vida se foi, o seu eu já se foi, ficou para trás. A velha vida anterior que fazia, que acontecia, já se foi, se tornou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Se tornou uma nova criatura em Jesus. Aquela pessoa que a sociedade olhava e dizia: aquele lá não vai ser ninguém. A expectativa da sociedade é essa. Aleluia, eu sinto Deus aqui nessas palavras. Mas a expectativa de Deus é muito mais do que a sociedade olha para mim e para você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Paulo, ele vai afirmar aos coríntios, que a esperança de uma nova vida com Cristo é o combustível que impulsiona os seguidores de Jesus a se expor aos perigos pelo Evangelho. E quando observamos Jesus em uma certa ocasião,
no Novo Testamento, Jesus vai dizer em suas palavras: quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Mas ele vai continuar dizendo, nessas palavras, ele vai dizer assim: quem deixar dessa vida por amor a mim, mãe, pai, filhos, filhas, esposo ou esposa, receberão 100 vezes mais. Observamos que Deus está dizendo: receberão 100 vezes mais. Jesus está dizendo: receberão 100 vezes mais. Aleluia. Mas ele vai continuar a carta, meu irmão, dizendo o seguinte: Deus exaltará todos aqueles que suportam as provações. Aleluia. Todos aqueles que aguentam e suportam as dificuldades. Para você chegar no reino de Deus, é medido por esforço. Para você conquistar uma casa, é medido por esforço. Para você conseguir um carro, é medido por esforço. É Deus. Nada consegue em vão. Tudo é medido por esforço. O reino de Deus não é diferente. É verdade. O reino de Deus é medido por esforço. Aleluia. E quando observamos, Jesus, ele vai dizer uma palavra importante: aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Aleluia. Para nós perseverarmos, vamos passar por luta, sim, vamos passar por dificuldade, sim, mas com Deus do nosso lado venceremos. Aleluia. Com Deus do nosso lado, vamos passar pela luta, mas vamos vencer. O evangelho que está sendo pregado nos últimos dias, dizendo: não vamos passar por luta, porque Deus não quer que nós passemos por luta. Isso é um falso ensinamento bíblico. Santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus se maravilha. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos passar por luta, sim. Nós vamos passar por sofrimento, sim. Mas sabemos que vai ter alguém do nosso lado, nos ajudando. Nós passamos pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas, por nossas lutas, pelos nossos problemas que nós passamos. Como seres humanos, nós sabemos que todo mundo erramos, todo mundo falhamos. E deixa eu dizer aqui, eu sei que momentos difíceis chegam na vida do ser humano. Tempos difíceis chegam, tem altos e baixos. A vida de um cristão é feita por fases. Aleluia, eu sinto Deus aqui nessas palavras. E dizer para você, fases ruins chegam na vida do ser humano. Fases boas chegam. Mas temos que saber lidar com as fases ruins também. É Deus. Temos que saber lidar com as fases ruins que chegam sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Porque quando vem a provação, podemos estar estabilizados. Não podemos, meu irmão, desmotivar tudo e abandonar tudo por causa de uma fase. Se você observar para uma lua, existem fases, mas termina. E uma coisa que eu aprendo: a fase ruim acaba da vida do ser humano. Aleluia. E chega uma fase boa. Talvez sobre você está enfrentando uma tarde de fase ruim. Mas deixa eu dizer aqui, há uma fase boa chegando sobre a sua casa. Aleluia. Há uma fase boa chegando sobre a sua história. Aleluia. Aleluia. Porque Deus vê as fases que você enfrenta e os tempos difíceis que você enfrenta. Aleluia. Aleluia. Deus se maravilha. E ele vai continuar a carta. Que hora é? Tá bom. Se nós observarmos, ele vai dizer os próximos versículos dizendo sobre a carta: se eu negarmos ele por sua vez, aleluia, se eu negarmos ele por sua vez,
nós nos negar. Isso observamos que um homem chamado Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque houve um momento de fraqueza de Pedro. Porque Pedro olha para Jesus naquele exato momento, na cruz do Calvário, e pensa: eu vou negar Jesus também. Porque se eu olhar para a situação, vai acontecer a mesma coisa comigo. No caso de Pedro, será que eu e você não negaremos Jesus? Como seres humanos, talvez nós faríamos a mesma coisa de Pedro. Deus. Mas há uma diferença. Pedro reconheceu que ele errou. O reconhecimento de Pedro trouxe Jesus até Pedro. Isso que eu acho maravilhoso em Pedro, meu irmão. Porque Pedro errou, falhou com Jesus, mas reconheceu Aleluia. que ele errou. A diferença, meu irmão, do ser humano na presença de Deus é reconhecer os seus erros, reconhecer que ele precisa de Deus. Porque sabemos de uma coisa, que sem Deus nós não conseguimos nada. Sabemos que sem Deus não conseguimos, não avançamos, não conseguimos as provas passar, não conseguimos as tempestades da vida conseguir a vencer na vida. Precisamos de Deus. E Pedro sabia muito bem disso. Pedro sabia e reconhecia isso, a ponto de Jesus chegar nele e dizendo para Pedro: tu me amas? Senhor, eu te amo. Isso acontece por 3 vezes. Ora, o arrependimento do ser humano, sabendo que ele precisa de Jesus, sabendo que ele não consegue vencer sem Deus, sabendo que ele precisa aquele que criou, meu irmão. Santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. Aqui eu quero, meu irmão, observar para um versículo que vai dizer assim: se somos infiéis, ele permanece fiel. Aleluia. Aleluia. Quando observamos, por mais que o ser humano é infiel com Deus, Deus ainda é fiel. Por mais que o ser humano ele promete, mas Deus promete e cumpre. Aleluia. Por mais que o ser humano pode abandonar Deus, mas Deus jamais abandona o ser humano. Por mais que o ser humano desabandona Deus, Deus jamais nos desabandona. Meu irmão amado, aqui eu entendo que Deus jamais vai te abandonar, Deus jamais vai te desanimar, porque Deus é fiel com aquele que é justo. Aleluia. Deus é fiel com aquele que é justo, e Deus jamais deixa um justo desamparado. Aleluia. Aqui eu vejo, meu irmão, que Ele é fiel com você, fiel com a sua casa, fiel com a sua família. Por mais que às vezes, por mais que o ser humano olhe para a situação que se encontra, aleluia, Deus continua sendo fiel. Por mais que às vezes dá vontade de parar, dá vontade de desanimar, por causa de um motivo ou de outro, Deus ainda continua sendo fiel. Aleluia. Por mais que Deus ainda não fez alguma coisa que você está pedindo, mas Deus continua sendo fiel. Deus maravilhoso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. E esse foi o conselho de Paulo para a igreja. Por mais que as coisas estão difíceis, o que Paulo estava dizendo, por mais que as coisas estavam difíceis para a igreja, a perseguição imensa, Deus ainda continua sendo fiel. Aleluia. Por mais que venha tempos difíceis, ainda Deus continua sendo fiel.
Deus, maravilha. Porque Deus não nos abandona, meu irmão. Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo a tua prova, Deus está vendo a tua dificuldade que você enfrenta. Aleluia. E Ele é fiel com você. Eu convido a igreja a se colocar de pé, você está orando com os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, amado Pai, que o Senhor abençoa, Pai, nessa tarde, Pai, a cada um, Pai, que se colocou no lugar, Pai, da Tua presença, Pai, que o Senhor, Pai, um encontro, Pai, de vidas, Pai, que vidas possam ser salvadas, Pai, nesse lugar, ó Pai, opera sinais e milagres, Pai, maravilhas, Pai, que nessa noite, Pai, Aramacanto, Rebra Somanaia, que a Tua presença, Pai, possa permanecer sobre o lugar, Pai, que a Tua glória, Pai, seja manifestada sobre esse lugar, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, a levantar pessoas, homens, Pai, e mulheres de Deus, Pai, para ser alto, Pai, Deus, Pai, para promover, Pai, o Evangelho genuíno, ó Pai, como canal de bênção, Pai, como profeta em Tua casa, Pai, Deus, abençoa esse culto, ó Pai, abençoa cada um, ó Pai, permaneça nesse lugar, Pai, com a Tua presença, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quer aplaudir Jesus? Aplauda, irmão. Você que precisa de uma oração, eu quero orar por a sua vida nessa tarde. Sai do seu lugar. Nós queremos fazer uma oração especial por você. Jesus, Ele está aqui nesta tarde. Eu não sei a tua preocupação, eu não sei o teu problema, mas o mesmo Jesus que usou a boca do irmão Alex para ministrar essa palavra, é o mesmo que pode tocar no teu coração, tirando essa tristeza, essa angústia, essa dor. Ele está aqui nesta tarde para nos abençoar. Coloca a mão no teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou começar orando, irmão Alex. Depois você ora aqui no microfone. Eu vou orar em posição, irmão. Senhor meu Deus, amado Pai, neste momento nós queremos orar mais uma vez da Tua presença nesta tarde. Pai, eu não sei a dificuldade, eu não sei o problema, a situação que o meu irmão, a minha irmã estão vivendo na tarde desse dia, mas uma coisa eu sei, que o Senhor tem poder para tirar angústia, para tirar tristeza. Deus, entra agora com providência, Pai, em nome de Jesus, nós oramos crendo no Teu sobrenatural. Deus vai tomando na Tua presença, Papai, a vida. Senhor, meu Deus, amado Pai, que o Senhor abençoa, Pai, cada um, Pai, que está na Tua presença, Pai, toca nele, Pai, toca nela, Pai, com a Tua presença, Pai, que a mão, Pai, poderosa da Tua presença, Pai, possa tocar nele, tocar nela, Pai, com a espada de dois gumes, Pai, que aonde, Pai, há algo para ser feito, Pai, que o Senhor, Pai, possa operar, Pai, sinais, maravilhas, Pai, no céu e na terra, Pai, que o Senhor venha agir, Pai, com poder e glória, Pai, arranca a tristeza, Pai, arranca a angústia, Pai, arranca a aflição, ó Pai, arranca a opressão, Pai, a depressão, ó Pai, toda tristeza, Pai, eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa, Pai, cada um, Pai, que chega na Tua presença, Pai, que o Senhor possa tocar com a Tua glória, Pai, com a Tua presença, Pai, abençoa, Pai, Deus, Pai, em toda a área, Pai, que o Senhor precisa operar, Pai, te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Quem pode aplaudir Jesus?